Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que alegria poder estar aqui com você em mais um domingo. O programa de hoje está muito especial. Eu vou entrevistar o querido pastor Felipe Nunes. Ele é o pastor sênior da Igreja Primeiro Amor, uma comunidade muito relevante aqui na nossa cidade. Se porventura você ainda não conhece, fica aí que você daqui a pouquinho vai conhecer e certamente vai gostar muito dessa igreja. Vamos compartilhar também a santa palavra do Senhor, que tem o poder de transformar o nosso coração. Vamos também louvar e adorar o nosso Senhor com nossas canções sempre lindas que nós entoamos aqui no nosso programa. E não se esqueça, dá tempo ainda de você compartilhar o nosso programa. Ele também está aqui nas redes sociais. Você pode também dar tempo ainda de mandar ali um WhatsApp para o seu amigo, compartilhar o programa. Nós cremos que esse programa, chegando na vida de outras pessoas, pode abençoar a vida de muita gente, tá bom? E vamos começar, você já sabe como a gente sempre começa, pra cima, com música, com louvor e adoração. Vem com a gente. Chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje em nosso programa, com muita alegria, estamos recebendo aqui o nosso querido irmão, pastor Felipe Nunes. Pastor, que alegria e privilégio para nós recebê-los. Pastor Felipe, ele pastoreia a Igreja Primeiro Amor, uma igreja muito querida e relevante aqui na cidade de Belém. Pastor, é uma alegria e uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Alegria nossa. Amém. Obrigado, a honra também. Obrigado por ter a oportunidade de participar e trocar alguma ideia contigo e com os telespectadores aqui. Que bênção. Bom, eu acredito que muitos de vocês já conheçam a querida Igreja Primeiro Amor, mas para quem não conhece, ao longo aqui da entrevista vamos estar passando algumas fotos aqui, para vocês verem o que Deus tem feito nessa igreja. Pastor, vamos então começar falando um pouquinho da Igreja Primeiro Amor, o que é a igreja, como surgiu, fala um pouquinho para a gente, né, para a gente conhecer um pouco melhor. Eu acho que a Igreja Primeiro Amor
ela vem ao encontro de um grupo que tinha abandonado o primeiro amor. É meio redundante, mas é a verdade. De repente, a gente se pegou um pouco distante da simplicidade do Evangelho, do conservadorismo do Evangelho e daquele momento onde a gente encontra Jesus e a gente fica encantado e muda a vida da gente. E com o passar do tempo, com a correria, com talvez os cuidados do mundo, ou seja lá o que for, a gente se afasta um pouco. Então esse grupo sentiu essa necessidade muito forte de voltar às raízes do Evangelho, à simplicidade do Evangelho e, ao mesmo tempo, ser uma igreja atualizada, contextualizada, pronta para esse final de tempo, né, que a gente já começou a viver. Então foi isso que moveu um grupo a buscar a criação de uma igreja nesse perfil. E esse nome, pastor, eu gostei tanto, um nome forte, né? Porque das igrejas do Apocalipse, né, o que Jesus fala, né, para a igreja, né, vocês fazem tantas coisas, mas vocês esqueceram o primeiro amor, né? Então é um nome forte e é o que importa para Jesus de verdade, né? Então, tu imagina naquela época que a gente estava há 3 anos reunidos e Deus começa a falar sobre uma assembleia. Uhum. Aí a gente começa a pensar, igreja, eclésia, chamados para fora. Aí ele, não, carral. E ele vai para o Antigo Testamento. E aí tem uma conotação diferente no Antigo Testamento, que carral é um povo de Deus chamado para um propósito específico. Aí ficamos assim, meu Deus, entendemos, mas qual é o propósito? E aí veio assim a dor. O propósito é, vocês abandonaram o primeiro amor. Foi justamente o versículo que é o alinhamento estratégico espiritual da igreja, Apocalipse 2, verso 5, que fala que claramente somos muito legais, mas nós abandonamos o primeiro amor. Aí isso doeu no coração, mas ao mesmo tempo também nos alentou, porque, ora, Deus estava nos chamando a voltar ao primeiro amor e a permanecer no primeiro amor. Por que não? Encontramos de fato aquilo que a gente estava procurando, não exatamente do jeito que imaginávamos, mas do jeito que Deus queria que a gente encontrasse. Essa é a essência da igreja, é um povo que reconhece que perdeu o primeiro amor, que deixou o primeiro amor e que quer mesmo voltar, e a gente acredita que uma parte já voltou, e permanecer no primeiro amor até que Jesus nos chame para Ele. Muito forte e profundo isso, pastor, porque a gente vê que para Jesus o que importa não é um mero ativismo, não é fazer muitas coisas, não é ter muitas coisas, né? Para Cristo realmente o que importa é voltar ao primeiro amor, estar e viver e permanecer nesse primeiro amor, né? Pastor, antes de nós começarmos aqui oficialmente essa entrevista, nós conversávamos, irmãos, também sobre as 7 áreas de influência, né? Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre essas áreas aplicadas à igreja, como é que vocês vivem isso na prática? Aparentemente isso é uma dicotomia, porque uma igreja que volta ao primeiro amor, ela volta à simplicidade do Evangelho e ela volta à palavra. Não há nenhuma outra possibilidade disso. Então, como ser uma igreja doutrinariamente conservadora, mas viver em 2022, onde o conhecimento está multiplicando e o amor esfriando? Como a gente conseguir viver aquilo? A gente tem que ser atualizado tecnologicamente. Então, nós temos que influenciar, de fato, as comunidades e não permitir que a influência do mundo ela venha avassaladora sobre a igreja. Se a igreja não influenciar o mundo, ela vai ser influenciada por ele. Então, como fazer isso? Foi quando nós descobrimos, né, já havia, na verdade, esse sentimento e esse conhecimento entre várias lideranças, né, da igreja, que é a cosmovisão bíblica, que é olhar as áreas de influência da sociedade pela ótica bíblica e não por uma outra ótica. É como se você pegasse, de um modo assim, simplista e minimamente explicado, pegasse a escola de Frankfurt, pegasse o marxismo cultural e invertesse, colocasse de cabeça para baixo. Isso é cosmovisão bíblica. Ele vai de encontro, choque, a tudo que é marxismo, ateísmo, que é tudo essa contra-revolução que toma as mentes dos nossos filhos,
das nossas crianças, dos nossos jovens, nas universidades, em todos esses lugares. A ideia é ter os 7 grandes eixos de influência, todos com a direção bíblica, com a doutrina bíblica e, de fato, partir para as comunidades dizendo que realmente o Senhor existe, Ele salva, cura e transforma. E é isso a essência da igreja. Trabalha com um instituto, que é o Instituto Aviva, nessas grandes áreas de influência, todas assim muito mexidas, se mexem bastante. Encaramos o Instituto como um braço missionário da igreja, né? E ao mesmo tempo que somos conservadores quanto à doutrina, ou seja, simples quanto à doutrina, ao mesmo tempo nós nos obrigamos a ser criativos, inovadores na cosmovisão bíblica. Não há como não ser uma igreja situada na época atual que ela não seja criativa, que ela não se propõe a ser transformadora, né? Então, é uma coisa que no início parecia distante, mas hoje não. Hoje elas estão muito próximas, consolidando a identidade da igreja, que a gente acha que é uma igreja, não que tenha uma identidade com uma personalidade fincada aqui em Belém ou algo especial. Não, a gente acha que é uma igreja, como muitas no Brasil, que vem recebendo do Senhor alguma coisa para, de fato, elas estarem preparadas para esse princípio de dores, para esse final de tempo que se aproxima. Eu creio, pastor, que nós, como igreja, nós temos que ser relevantes, né? Uma igreja que não é relevante, pelo menos no bairro que está, na cidade que está, tem que rever esses conceitos, né? E eu também creio, da mesma forma, pastor, que a gente pode, sim, falar a linguagem da nossa geração, da nossa juventude, sem precisar se mesclar à forma do mundo. Nós podemos manter a nossa essência, a nossa doutrina, a nossa pregação, mas nós temos que poder saber alcançá-los, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e às vezes eu tento ali, vejo a minha filha conversando com as amigas dela, e eu fico tentando às vezes ouvindo algumas palavras novas que elas falam, eu falo, meu Deus, o que significa essas palavras? Na minha época não tinha essas palavras, né? Então eu vejo que sim, nós podemos pregar, não vamos abrir mão da nossa doutrina, mas nós podemos sim nos adequar a saber como alcançar essa nova geração, e eu creio que a igreja pode e deve usar esses mecanismos, né, de influência também para alcançar essa nova geração, né? Esse é o desafio de todos nós pastores, desafio, né? Nos amoldarmos a esse conjunto de mudanças. Sem perdermos a nossa essência. Exatamente, sem perdermos a nossa identidade, a nossa essência, quem nós somos de fato, né? E eu acho que não há outra saída a todos aqueles que servem a Deus com sinceridade do que você realmente se tornar relevante. Há uma necessidade disso. O Evangelho precisa, de fato, nesses tempos, ser assim luz de verdade e sal. Nós sabemos disso, né? A gente acabou de citar Mateus, né? E a gente sabe que o amor ele vai esfriar, ele está esfriando, enquanto a paixão ela cresce, o amor esfria, não é? É verdade. E a gente sabe que o conhecimento ele vem junto, numa escalada absurda. Ninguém pode negar isso, né? Essa profecia ela já se cumpriu, né? É verdade. O conhecimento alcançou patamares que historicamente eram inadmissíveis. A gente pode citar algumas colocações, né, de alguns cientistas cristãos que eles dizem que praticamente nos últimos 100 e poucos anos, quando você olha para todas as invenções que existem no mundo, cerca de 90% delas vieram desses 100 e poucos anos, de tudo que a gente está vendo. Então, mais algo que a idade média inteira. Muito. É estrondoso. Essas coisas são estrondosas, né? Um nível de conhecimento, ele é algo assustador. E a igreja não pode se fechar em si mesma, fechar as suas portas e entrar na zona de conforto e na comodidade. Verdade. Ela precisa, de fato, ser relevante e ir às ruas. Temos que alcançar a nossa geração, né, pastor? Pastorzão, para as pessoas conhecerem mais sobre a Igreja Primeiro Amor, o Instituto Aviva, como é que elas podem fazer? O Instituto Aviva, ele nasceu inicialmente como um braço missionário, mas ele já também foi criado com essa égide de ser uma franquia social. A gente não quer o Instituto para nada, a não ser para que ele seja um instrumento dessa relevância. Então, o Instituto Aviva está à disposição de quaisquer igrejas
de qualquer instituições para a gente se juntar força, juntar conhecimento, juntar ações. São 7 grandes eixos de influência que passa por assistência social, política e governo, que esse ano vai estar muito forte, família, artes, comunicação. Então, assim, é muito abrangente. E cada eixo desse, ele vai subdividindo em núcleos. Sim. Então, você tem muitos núcleos já aqui nesses eixos, né? Então, o Instituto Aviva é uma riqueza muito grande à disposição, embora seja muito prematuro ainda, mas já é uma riqueza e à disposição das instituições e das igrejas, né? E nessa vinculação sempre espontânea, sempre voluntária. Uma das coisas que a gente pode dizer para a igreja, por exemplo, para começar, o Instituto Aviva ele tem vários cursos. Os cursos do Instituto eles são colocados à disposição da igreja. Pensa, pastor. O Instituto já produz, por exemplo, as revistas de escola bíblica dominical, que podem ser usadas em grupos familiares e são grátis, elas não têm custo. Você pode baixar o app e você pode utilizar. E essas são revistas boas, né? com um nível intelectual, um nível espiritual bastante razoáveis que você encontra no mercado. O Instituto Aviva, nessa área, por exemplo, eu estou falando só do eixo educação. Sim. Nesse eixo educação, a gente já tem curso teológico para adultos e temos curso teológico para adolescentes e jovens, que é alguma coisa meio que inédito no Brasil, né? Porque a gente não tem jovem e adolescente fazendo curso teológico. Temos o Zoe e temos a segunda etapa, que é o Kairos. Eles já estão funcionando há 2 anos, já estão experimentados, já foram revisados. Isso tudo está à disposição. Eu estou falando só de um eixo, né? Então, tem 7 grandes eixos aí à disposição. E eu creio que o Instituto Aviva, ele se coloca como um catalisador desse processo. Por exemplo, nesse ano de 2022, nós teremos eleições, coisas importantíssimas que os cristãos não podem deixar ocorrer, ou não devem deixar ocorrer. Aquilo que aconteceu, por exemplo, no Chile, em Portugal, em Belém, ou no estado do Pará, que o índice de votos brancos ele foi 10 vezes superior à diferença entre o candidato de esquerda e o de direita. É verdade. Nossa, quem foi que deixou de votar? Foram os cristãos. Foram os conservadores. Esse momento de política, por exemplo, é um momento muito importante das igrejas estarem conversando e conversando de modo legítimo. Sim. Né? E conversando de modo honesto e que honre a palavra de Deus. Do lado da probidade, da honestidade, porque não pode ser diferente. Sim. Se há conversas que não levam em conta a probidade, a honestidade, aquilo que é correto, aquilo que são valores bíblicos, nós não estaremos nessa mesa. Mas nas mesas onde se colocarem os valores bíblicos como referência e guia, nós poderemos estar sim. E se nós, pastores e líderes, nos juntarmos, nós teremos um movimento extremamente relevante que pode mudar a face da nossa cidade, do nosso estado, e a gente crê que vai continuar mudando a face do nosso país. Que bênção, pastor. Redes sociais da Igreja Primeiro Amor, para as pessoas pesquisarem e conhecerem mais, tem? Ok, estamos em todas as redes sociais, o endereço é fácil, IPA, Igreja Primeiro Amor, é IPA Belém Oficial. Você acha YouTube, Instagram, Face, enfim, tudo. E também nós estamos em rede aberta, no canal 16 e no canal 24 da NET. Todos os dias, às 10h30 da noite, e sábado e domingo transmitido ao vivo a EBD, que é uma novidade, né? Eu creio que a igreja saiu realmente com uma... assim, foi muito corajosa, como esta igreja, aqui a capelania, extremamente corajosa. Amém. E nós colocamos ao vivo a Escola Bíblica Dominical e o culto, assim, com pouquíssimas condições, mas estamos em rede aberta, consolidados. Hoje já construímos estúdio, já estamos assim, colocando à disposição de alguns parceiros. Vamos avançar nessa área, vamos avançar, e tudo em prol e tudo visando o reino de Deus. Glória a Deus. É o reino de Deus. Essa é a nossa pegada, é o nosso norte. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor, a querida Igreja Primeiro Amor, e o programa Vida com Deus sempre estará de portas abertas para o senhor e a Igreja Primeiro Amor. Amém. Obrigado. Deus abençoe esse teu ministério e que ele cresça como tem crescido. Amém. E seja assim algo que salta aos nossos olhos pela beleza e pelo cuidado. Amém. Deus abençoe o senhor. Amém.
olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. A essência do Evangelho de Jesus. Hoje é a primeira reflexão bíblica de 16 sobre o Evangelho de Marcos. E a palavra de hoje está em Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus pregava de maneira muito simples e profunda. Aliás, como sempre costumamos dizer em nossas reflexões, simplicidade não é um antônimo de profundidade. Nós podemos ser simples e profundos ao mesmo tempo. Maior prova disso é Jesus. Hoje nós vemos um evangelho onde muitas pessoas tentam, como nós costumamos dizer no dia a dia, enfeitar o pavão. E tenta se colocar muitas coisas que as pessoas devem seguir, observar, cartilhas que as pessoas devem seguir, com coisas pesadas, como Jesus mesmo dizia sobre os escribas, fariseus daquela época, onde eles atavam fardos pesados demais que nem eles mesmos conseguiam carregar. E vem Jesus então com toda a autoridade de Deus e diz: arrependam-se, creiam no Evangelho, porque o reino de Deus chegou até vocês. Irmãos, não tem mensagem mais poderosa do que essa: o arrependimento. Arrependimento significa que você decidiu abrir mão do seu jeito de viver, onde você mesmo comanda a sua vida, onde você dirige os seus passos, onde você que comanda os dias, onde você comanda os seus planos, os seus sonhos, e você diz: Senhor, eu me arrependo de todo o tempo que eu quis comandar a minha própria vida e deixei o Senhor de fora dos meus dias. Eu me arrependo de ter deixado o Senhor lá longe da minha existência e de eu ter sido o Senhor da minha vida. Eu me arrependo de ter sido eu mesmo o Deus da minha vida. E a partir de agora eu peço que o Senhor comande a minha existência, que o Senhor seja o Senhor e o dono da minha vida. Eu abro meu coração para Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das falhas que certamente entristeceram o teu coração, eu me arrependo daqueles pecados que desagradaram o teu coração e feriram a tua santidade. Eu te convido para o Senhor morar literalmente todos os dias no meu coração. Por favor, seja o Senhor da minha vida. Eu creio no Evangelho da tua palavra. E quando nós, com essa, por exemplo, oração simples, desde que ela seja verdadeira do nosso coração, quando nós fazemos essa oração e convidamos o Senhor Jesus para entrar efetivamente, morar no nosso coração, então nós começamos a fazer parte do reino de Deus, começamos efetivamente a ser filhos de Deus. Uma mentira que o inimigo das nossas almas tem propagado ao longo do tempo é que todos são filhos de Deus. Isso é muito bonito, muito ecumênico e não faz ninguém brigar. Todos são filhos de Deus, mas isso é uma mentira. A palavra do Senhor diz em João 1, capítulo 12,
todos quantos o receberam Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Ou, complementando e conectando com esse versículo, aqueles que creram no Evangelho que Jesus está pregando, nesse Evangelho da Palavra de Deus. Filho de Deus é aquele que recebeu o Senhor Jesus no seu coração, é aquele que crê na Palavra do Senhor. A essência do Evangelho é que Jesus é o Senhor. A essência do Evangelho que significa boas novas, é que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o primogênito de toda a criação, esvaziou-se, abriu mão de toda a sua glória, veio a esta terra, ele se fez homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém o matou, ele se deu, ele se entregou naquela cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para que você e eu pudéssemos viver. E não apenas uma vida nesta terra, mas uma vida eterna com Deus. Uma vida, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 22, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, mais choro. Todas essas coisas terão ficado para trás. E às vezes a gente vê pessoas muito focadas apenas nas coisas dessa vida, buscando apenas ter conforto nessa vida. Meu irmão, isso aqui é só uma passagem. A essência do Evangelho de Jesus é isso que ele está dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. O tempo já está cumprido, não tem mais tempo para você ficar perdendo tempo. O tempo está cumprido, a nossa vida pode ser pedida por Deus a qualquer hora. Jesus fala: louco, esta noite pedirão a sua alma, o que você tem preparado para quem será? O reino de Deus está próximo e cabe a você, que decisão você vai tomar. Você vai deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, ou você vai continuar sendo você mesmo, o seu próprio Deus e o Senhor da sua vida? Deixe Deus dominar a sua vida, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Se arrependa e crê no Evangelho. Compartilhe essa mensagem com muitas pessoas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até desanimou, você acha impossível tudo isso acontecer, mas eu te digo, tem bênção de Deus pra você. Deus te conhece, sabe tudo de você, Ele não mentiu, jamais vai te esquecer. Não tá demorando aqui, Ele vai caprichar, no tempo certo, sua hora vai chegar. Continue lutando, orando, jejuando, firme na batalha. Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar, no tempo certo a sua bênção vai chegar. Não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. E não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. Não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. Povo de Deus reunido como um só rebanho, clamando por Belém, pelo Pará e pelo Brasil. Está chegando mais uma edição do Vem Orar Belém, dia 25 de março às 8 da noite, e desta vez no estacionamento do Mangueirão. Vem Orar Belém, uma grande mobilização de clamor com a presença do povo de Deus. Vem Orar Belém, 25 de março às 8 da noite no estacionamento do Mangueirão.
Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Muito obrigado por você ter permanecido conosco. Tenho certeza que a palavra do Senhor falou com você. A entrevista com o nosso querido pastor Felipe certamente edificou você, a sua casa, os louvores, enfim. Permaneça conosco nos próximos programas de Vida com Deus e não esqueça, nosso programa também está nas redes sociais, então compartilhe, porque quanto mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor Felipe, o senhor pode nos dar a honra de nos conduzir uma oração ao Senhor pelos nossos queridos que estão nos ouvindo? Amém. Vamos orar? Eu convido você que está em casa a participar dessa oração. Senhor, muito obrigado por esses momentos que mexem com a nossa alma, que nos fazem refletir, que às vezes até nos tira da nossa zona de conforto, do nosso equilíbrio, mas tudo isso tem um propósito, é a penetração da Tua palavra, e isso vem transformar a nossa vida, vem mudar radicalmente a nossa vida. Nesse mundo tão louco, a gente pede que Tu guardes, Senhor, as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos relacionamentos, que Tu abençoes o pastor, Deus, esse trabalho magnífico, tão bonito, Senhor, e Te pedimos que Tu o faças prosperar em tudo quanto as Suas mãos tocarem. Abençoa as famílias, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, até o próximo programa.